Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização e letramento. O que é alfabetização e letramento? São dois conceitos diferenciados. A alfabetização é o processo que a criança ou o adulto, porque a gente tem alfabetização e letramento também com o adulto, ela adquire a capacidade de ler e escrever apenas, Ela consegue ver, identificar a letra, sabe o nome, sabe o som, porém só isso. No letramento, ela consegue fazer a interpretação, ela consegue identificar o que esse texto, o que essa palavra ela quer dizer para a gente. Então, alfabetização e letramento são processos diferentes e dentro do conceito, como eu acabei de dizer, alfabetização é o processo de aprendizagem apenas da leitura e da escrita. O letramento é o desenvolvimento da compreensão, da capacidade de leitura e escrita dentro das práticas sociais. Então, ela vai conseguir usar essa leitura e essa escrita para poder se desenvolver na sociedade. O indivíduo, ele só consegue identificar a leitura e escrita. No letramento, ele usa a prática social, ele usa a escrita para prática social. O indivíduo, dentro da alfabetização e letramento, ele só sabe ler e escrever. Na alfabetização, no letramento, ele consegue fazer o quê? Usar todos os recursos, saber o que está implícito, entender uma piada, fazer uma ambiguidade. Isso daí está referente ao quê? Ao letramento. Na atividade envolvida, o alfabetizado, ele só decodifica e codifica. Ele consegue saber que é uma letra A, que junto com o B vai fazer a sílaba BA, mas somente isso. No letramento, não. Ele consegue interpretar texto, ele consegue refletir, criticar. E o ensino? O ensino da alfabetização é simplesmente o desenvolvimento dos métodos, de reconhecimento, de junção de sílabas. No letramento, não. No letramento, ele tenta ele interpreta todos os elementos, todos os gêneros textuais, uma bula, uma receita, uma dissertação, todos esses elementos. Então, só para fixar, o que é o processo de alfabetização? É o processo de aquisição apenas da leitura e da escrita. Ele vai olhar, identificar a letra, saber os sons, tudo, codificar e decodificar. E o letramento ele vai usar todos esses elementos da alfabetização dentro de uma função social. Ler, interpretar, poder criticar, ter opinião, interpretar textos mais complexos, saber o que está escrito por trás desses textos. A alfabetização, muitas vezes, ela é tida como uma prática que não necessariamente todas as pessoas incorporam essa prática. O que é isso? Muitas pessoas aprendem só a ler e escrever e não incorporam o que realmente é a leitura e a escrita letrada, no sentido de que ele não aplica essas práticas sociais dentro da sociedade para benefício próprio. E a aprendizagem da leitura e da escrita e do letramento são processos contínuos, eles nunca param. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente interpreta, quanto mais a gente critica, dá opinião, ele vai, aumentando. A alfabetização, antigamente, de acordo com Magda Soares, em 1940, a pessoa que sabia apenas escrever o nome já era alfabetizada. Já em 1950, a pessoa que escrevia um bilhete simples já era alfabetizada, somente alfabetizada. E 1990, quem tinha o primeiro, segundo, terceiro e a quarta série concluídas também era considerado alfabetizado. Só que assim, devido a essas caracterizações, nós temos hoje no Brasil muitas pessoas analfabetas. O que é isso? A pessoa que apenas sabe, as pessoas falam analfabeto funcional, aquele que olha, identifica a palavra, mas não sabe o que significa. E os analfabetos mesmo, que não sabem nem ler nem escrever. Então, nós temos um grande número de pessoas. No Brasil, são 11,3 milhões de pessoas
com mais de 15 anos que são analfabetas. É um número muito grande. E aí a própria Magda Soares aponta isso pelo fato de que quando o construtivismo foi empregado aqui no Brasil, na década de 80, ele foi empregado de forma errada, ele foi entendido de forma errada. Eles pensaram que o construtivismo, por ter como preceito a ideia de que a criança ela deve aprender sozinha, eles largaram as crianças aprendendo. E o que acontece? Não é isso. O construtivismo ele tem essa ideia de aprender sozinho, porém aprender sozinho mediado por um professor, por uma pessoa. Então o professor ele precisa propor atividades significativas para que a criança possa se desenvolver. E aí o que aconteceu? Veio de forma errada essa ideia de construtivismo e deu no fracasso escolar, na desistência, no analfabetismo e vários outros elementos. Bom, eu vou fazer um outro vídeo com essa parte da linguística por causa do tamanho, senão eu não consigo enviar para vocês, tá bom? Então até no próximo vídeo e muito obrigada pela atenção.